Calvície agressiva aos 18, jovem cabelos voltam após milagre. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade onde eu morava. Tinha acabado de completar 18 anos, uma fase que deveria ser de sonhos, planos e alegrias, mas que, para mim, se transformou em um dos períodos mais difíceis da minha vida. Tudo começou com um simples gesto. Enquanto passava a mão nos cabelos após o banho, senti que eles estavam mais finos do que o normal. Não dei muita importância na hora, achei que fosse impressão, mas algo dentro de mim já me alertava que não era só isso. Nos dias seguintes comecei a notar que, ao pentear, mais fios ficavam no pente. Depois, ao lavar a cabeça, vi que a quantidade de cabelo que caía era assustadora. Minha mãe, preocupada, me levou a um dermatologista. O médico, após examinar meu couro cabeludo, deu o veredito: alopecia areata agressiva, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca os folículos capilares, causando queda acelerada dos fios. Ele explicou que, em alguns casos, a perda pode ser total e irreversível. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Eu, um jovem cheio de vida, estava perdendo meus cabelos rapidamente, e ninguém podia garantir que eles voltariam. A cada semana a situação piorava. Manchas calvas começaram a aparecer na parte de trás da cabeça, depois nas laterais. Em menos de 2 meses meu cabelo, que antes era espesso e saudável, estava rareando de forma assustadora. Eu evitava sair de casa, tinha vergonha de tirar o boné, mesmo entre amigos. A autoestima foi se esvaindo. Olhava no espelho e não me reconhecia. Como um jovem de 18 anos lidaria com isso? Como enfrentaria um mundo sem cabelo? As perguntas martelavam minha mente, e o desespero começou a tomar conta. Foi então que minha mãe, sempre firme na fé, me disse: "Filho, isso não é maior do que Deus. Vamos orar e crer que Ele vai restaurar o que o inimigo está tentando destruir." Naquele momento eu queria acreditar, mas o medo era maior. Como Deus poderia fazer algo tão grande? Eu era apenas um jovem comum, sem nada de especial. Mas mesmo assim comecei a clamar a Ele em segredo. À noite, antes de dormir, eu colocava a mão na cabeça e pedia: "Senhor, se for da Tua vontade, faz com que meus cabelos cresçam de novo. Não quero passar vergonha, não quero ser motivo de riso. Dá-me força para enfrentar isso." Os dias se passaram, e a queda só aumentava. Cheguei a um ponto em que quase não tinha mais cabelo. Minha mãe, vendo minha angústia, propôs que fossemos à reunião de oração na congregação. Eu relutei, com medo do que os irmãos iriam pensar, mas ela insistiu: "Lá é o lugar onde Deus ouve e responde." Naquela noite, entre lágrimas, me ajoelhei e pedi que os servos de Deus orassem por mim. Um irmão mais velho, cheio de fé, colocou a mão na minha cabeça e disse: "Irmão, o Senhor que criou todas as coisas pode restaurar o que foi perdido. Ele não te abandonou. Confie nele." A oração daquele irmão me tocou profundamente. Saí da reunião com um pouco mais de esperança, mas a luta interna continuava. Às vezes, eu me pegava pensando: e se Deus não quiser me curar? E se eu tiver que viver assim pelo resto da vida? Esses pensamentos me atormentavam. Mas mesmo assim, continuei orando. Todas as noites, antes de dormir, eu falava com Deus como um filho fala com o pai. Não eram orações bonitas ou cheias de palavras difíceis, eram só os clamores de um coração quebrantado. Certa manhã, depois de mais uma noite de choro, acordei com uma estranha sensação. Ao passar a mão na cabeça, senti algo diferente. Não eram só os fios raros de antes, havia pequenos pelinhos crescendo. Fiquei tão surpreso que corri para o espelho. Era verdade, nas áreas onde antes só havia pele lisa, agora havia uma penugem fina, como se novos fios estivessem nascendo. Meu coração disparou. Seria possível? Deus estava realmente respondendo? Nos dias seguintes, a mudança ficou mais evidente. Os pelinhos foram crescendo, e o couro cabeludo, antes quase completamente calvo, começou a se cobrir novamente. Minha mãe, ao ver, chorou de alegria. "Deus é fiel", ela dizia. Eu mesmo não conseguia acreditar. Como algo que os médicos disseram ser irreversível estava sendo restaurado. Não havia explicação médica, só a mão poderosa de Deus agindo em minha vida. Mas a batalha não tinha terminado. Mesmo com os cabelos voltando, o medo de que a queda retornasse ainda me assombrava. Certas noites eu acordava assustado, passando a mão na cabeça para verificar se tudo ainda estava lá. Foi então que entendi que precisava de mais do que a restauração física, precisava de paz no coração. Comecei a ler a Bíblia com mais frequência, especialmente os Salmos, onde Davi clamava a Deus em meio às suas aflições. Suas palavras me confortavam, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Com o tempo, não só os cabelos voltaram, como também minha fé se fortaleceu.
Deixei-me de ser um jovem cheio de dúvidas para me tornar alguém que confia plenamente no Senhor. Hoje, quando olho no espelho, não vejo apenas cabelo, vejo um milagre. Um milagre que não foi só físico, mas espiritual. Deus não só restaurou o que eu tinha perdido, como também me ensinou a depender dele em tudo. Muitas pessoas me perguntam como isso aconteceu. Não tenho uma resposta científica, só sei que foi a mão de Deus. Os médicos não tinham solução, os remédios não funcionaram, mas Ele, que tudo pode, interveio. E isso me faz lembrar de que não importa quão grande seja a nossa luta, Deus está no controle. Ele ouve o clamor dos seus filhos e age no tempo certo. Hoje sou grato não apenas pela restauração, mas pela lição. Aprendi que as provações não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar do Pai. Se não fosse por aquela doença, talvez eu nunca tivesse buscado a Deus com tanto desespero, e nunca teria experimentado seu poder de forma tão real. Que este testemunho sirva de encorajamento para quem está passando por uma luta que parece sem solução. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda ouve as orações, ainda restaura o que foi perdido. Basta confiar nele mesmo quando tudo parece impossível. Porque no final a vitória não é nossa, é dele. E quando ele age, ninguém pode impedir. Agradeço a Deus por cada fio de cabelo que voltou a crescer, mas acima de tudo, agradeço por ele nunca ter me abandonado. Que o seu nome seja louvado para sempre. Amém. Calvície agressiva aos 18, jovem cabelos voltam após milagre. A jornada de fé que mudou minha vida. O desespero que me levou aos pés de Deus. Quando olhava no espelho e via minha cabeça cada vez mais lisa, como se alguém tivesse passado uma lixa sobre ela, o pânico tomava conta de mim. Não era apenas a vaidade, era a sensação de que algo dentro de mim estava morrendo junto com aqueles fios. Aos 18 anos eu deveria estar preocupado com vestibular, namoro, amigos, mas minha mente só girava em torno de uma pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Os médicos não tinham respostas. Dermatologistas, endocrinologistas, até um psicólogo, todos deram de ombros. Alopecia areata agressiva. Não há cura. Pode ser estresse, genética, autoimune. Mas nenhuma explicação acalmava meu coração. Eu me sentia como Jó, perdendo tudo sem entender o porquê. Até que numa noite de insônia, enquanto chorava no meu quarto, uma voz suave, mas firme ecoou em meu pensamento: busque-me. Não era uma voz audível, mas uma certeza que invadiu minha alma. Eu sabia que era Deus falando. E foi ali, no chão do meu quarto, entre lágrimas e dor, que me entreguei completamente a Ele. A primeira visita à CCB, o encontro que mudou tudo. No domingo seguinte, arrastei-me até a congregação cristã no Brasil. Não era minha primeira vez numa igreja, minha avó me levava quando criança, mas dessa vez era diferente. Eu não estava ali por obrigação, mas por desespero. E Deus sabia disso. Assim que entrei, o coro estava cantando Jesus, meu Salvador, em Ti confio, e algo dentro de mim se quebrou. Não eram apenas as palavras, mas a presença de Deus naquele lugar. Um irmão se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: irmão, você parece carregando um fardo pesado. Quer que oremos por você? Eu não consegui segurar as lágrimas. Balbuciei algo sobre minha doença, e ele, sem hesitar, chamou os anciãos. Em poucos minutos, estava de joelhos no altar, com mãos impostas sobre minha cabeça, enquanto dezenas de irmãos clamavam a Deus em uníssono: Senhor, este jovem precisa de Ti. Restaura o que o inimigo roubou. Pai, dá-lhe força para suportar esta prova. Em nome de Jesus, ordenamos que a calvície pare agora. Eu nunca tinha visto tanta fé junta. E pela primeira vez em meses, senti uma paz sobrenatural invadir meu coração. Não era a cura ainda, mas a certeza de que Deus havia me ouvido. Os dias de luta, entre a fé e a dúvida. Nas semanas seguintes, a batalha interna foi intensa. Alguns dias eu acordava cheio de esperança, outros, olhava no espelho e via mais fios caindo, e a dúvida voltava: será que Deus realmente vai me curar? Numa quarta-feira de culto de doutrina, o irmão que presidia falou sobre Abraão e a promessa de um filho. Ele disse: Deus não dá a promessa e depois se esquece. Ele age no tempo certo. Mas enquanto esperamos, Ele quer que confiemos nele mesmo quando não vemos o milagre. Aquilo me atingiu como uma flecha. Eu estava tão focado no quando que esquecia do quem. Não era sobre os cabelos, era sobre minha relação com Deus. Naquela noite em casa, abri minha Bíblia em Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E fiz um pacto com Deus: Senhor, mesmo que os cabelos não voltem, eu vou te servir. Mas se for da tua vontade, restaura-me, para que muitos vejam o teu poder. O dia do milagre, quando Deus mostrou seu poder. 3 meses depois, algo incomum aconteceu.
Eu estava no culto de jovens, e o irmão que liderava fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre de restauração? Deus vai agir hoje. Muitas mãos se levantaram. Eu também levantei a minha, tremendo. O irmão veio até mim, impôs as mãos e orou com uma autoridade que eu nunca tinha visto. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que todo o processo de calvície pare agora. Que os folículos capilares sejam restaurados, que novos fios nasçam, e que a glória de Deus seja manifestada neste jovem. No mesmo instante, senti um calor intenso no couro cabeludo, como se algo estivesse sendo ativado ali. Não doía, era uma sensação de renovação. Saí do culto diferente, mas ainda sem ver mudança alguma. Até que uma semana depois, enquanto tomava banho, passei a mão na cabeça e sentia pequenos pelinhos. No início pensei que fosse imaginação. Mas dia após dia, eles foram ficando mais grossos, mais escuros. Em 3 meses minha cabeça, que antes parecia uma bola de sinuca, estava coberta por uma camada fina, mas visível de cabelos novos. Os irmãos da igreja começaram a notar. Irmão, seu cabelo está voltando. Glória a Deus. O Senhor te curou. E eu, que antes tinha vergonha de tirar o boné, agora testemunhava em cada culto, mostrando como Deus havia agido. A vida depois do milagre, um chamado para servir. A cura não foi apenas física, foi espiritual. Deus não só restaurou meus cabelos, mas me deu um propósito. Comecei a participar ativamente dos cultos de jovens, ajudando na distribuição de folhetos, visitando doentes e até preparando-me para o batismo. Um dia o presbítero me chamou e disse: Deus te deu um testemunho poderoso. Você precisa compartilhar isso. Muitas pessoas estão passando pelo que você passou e precisam de esperança. E foi assim que comecei a dar meu testemunho em outras congregações. Via pessoas chorando, jovens se aproximando de mim depois dos cultos, dizendo: eu também tenho uma doença sem cura. Você acha que Deus pode me curar? E eu sempre respondia: se Deus curou um jovem que já tinha aceitado que ficaria careca pelo resto da vida, Ele pode fazer muito mais por você. Mas não é só sobre a cura, é sobre confiar nele, mesmo quando não vemos a resposta. As provações que vieram depois, aprendendo a depender de Deus. Mas a jornada não terminou aí. Alguns meses depois, enfrentamos problemas financeiros em casa. Meu pai, que era o arrimo da família, perdeu o emprego. Mais uma vez, o desespero bateu à porta. Deus, por que agora? Acabei de ser curado, e agora isso? Mas dessa vez eu já tinha aprendido a orar com fé. Na reunião de oração da igreja, os irmãos se uniram conosco. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, disse: Deus não nos abandona. Ele provou isso com você. Agora ele vai abrir portas para seu pai. E foi exatamente o que aconteceu. Em menos de um mês, meu pai recebeu 2 propostas de emprego, uma delas com um salário melhor do que o anterior. Mais uma vez, Deus mostrou que ele é fiel. O batismo, o dia em que me entreguei totalmente a Cristo. O ponto alto dessa jornada foi o dia do meu batismo. Depois de meses de preparação, estudos bíblicos e orações, finalmente chegará a hora de me entregar completamente a Jesus. Na véspera, o ancião que me batizaria me disse: amanhã, você vai nascer de novo. Tudo que você foi antes, medos, dúvidas, doenças, vai ficar para trás. Você vai sair daquelas águas como uma nova criatura. No dia seguinte, de pé na piscina batismal, com dezenas de irmãos cantando Glória a Cristo Jesus, senti o Espírito Santo me envolver. Quando o irmão me mergulhou na água e me levantou, foi como se uma carga de anos tivesse sido tirada de mim. Saí daquelas águas choroando, não de tristeza, mas de gratidão. Deus não só havia restaurado meus cabelos, Ele havia restaurado minha alma. Hoje, um testemunho vivo do poder de Deus. Hoje, quando olho no espelho, não vejo apenas cabelos, vejo um milagre. Mas mais do que isso, vejo um Deus que nunca me abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. Continuo frequentando a CCB, agora não mais como um jovem desesperado, mas como um servo de Cristo, disposto a ajudar outros que estão passando por lutas. Às vezes ainda enfrentamos dificuldades, doenças na família, problemas financeiros, tentações, mas agora sei que Deus está no controle. Se você está lendo isso e passa por uma batalha que parece sem solução, quero te dizer: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Ele ainda ouve as orações. Ele ainda restaura o que foi perdido. Mas lembre-se, a vitória não é nossa, é dele. E quando ele age, ninguém pode impedir. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Não importa quão escura seja a noite, a manhã de Deus sempre chega. Agradeço a ti, Senhor, não apenas pelos cabelos que voltaram, mas por nunca ter me deixado sozinho. Que a tua glória seja vista em minha vida para que muitos conheçam o teu amor. Em nome de Jesus, amém.
Que Deus abençoe a todos que lerem esta história. A vitória é certa para quem confia no Senhor. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro faíscas.